Capítulo 17. Realidade Virtual 5. O companheiro de equipe Parquinho morreu. Pontos da equipe. 4. Lixo. KHHHKK, por favor. Rachadura. Deslizando a notificação para longe, Arnold cerrou a mão e o som de alguém quebrando o pescoço se espalhou pelos arredores. Baque. Lixo inútil. Jogando fora o corpo sem vida, que logo se transformou em partículas de luz, o humor de Arnold não poderia ser mais sombrio. O que aconteceu? Sentado confortavelmente no topo de uma grande rocha, um jovem de cabelos pretos e pupilas amarelas falava com Arnold com um sorriso divertido. Nenhum de seus negócios. Irritado com a presença do jovem, Arnold resmungou e foi embora. Ei, não seja tão má. Só porque estamos no topo de uma montanha e Jim não está aqui, não significa que você pode me ignorar desse jeito. Pulando da rocha, o jovem de cabelos pretos seguiu Arnold alegremente, irritando-o ainda mais. Se Ren estivesse aqui, ele teria sido capaz de reconhecer imediatamente a identidade do homem que seguia Arnold. Havia apenas um homem em toda a academia que tinha pupilas amarelas. Classificação 18 Troiderex. Um estudante quase psicopata que, no meio do romance, se torna um vilão infame. Ele, assim como Arnold, foi um dos 3 lacaios que seguiram Jim, mas, diferentemente de Arnold, que voluntariamente escolheu ser seu lacaio, ele não teve escolha a não ser se tornar um. Na realidade, seu pai era um subordinado direto do pai de Jim. Saber que seu filho tinha aproximadamente a mesma idade do filho de seu chefe, o pai de Troy, William Derex, forçou Troy a se dar bem com Jim, embora ele desprezasse totalmente o homem. Nascido em berço de ouro sem precisar ser forçado a se prostrar diante de alguém só por influência do pai, ou ter uma família feliz que não está à beira do colapso por causa de um pai abusivo que só pensa em trabalho. Jim tinha tudo. Ele tinha o que Troy não tinha. Dinheiro, influência, poder e, acima de tudo, uma família amorosa. Consumido pelo ciúme e ódio por Jim, Troy foi abordado pelo professor Thibault e foi tentado a formar um contrato com um demônio. Os clãs dos demônios foram divididos em 7 clãs, cada um de acordo com os 7 pecados celestiais. Isso pode parecer uma escrita de história clichê, mas para Ren, que na época estava pensando em diferentes maneiras de abordar o conceito de demônios e vilões, os 7 pecados celestiais soaram como o conceito mais bem combinado que ele conseguiu criar. Foi o cenário perfeito que o ajudou a retratar o relacionamento entre vilões e demônios. Um vilão era alguém que fazia um pacto com um demônio quando seu desejo superava sua racionalidade. Por exemplo, se você se encontrasse em desespero em relação a uma pessoa que fosse muito mais talentosa do que você, uma emoção chamada ciúme começaria a brotar dentro de você. Ou quando você vê uma garota realmente linda que você quer fazer sua, o que você experimenta é tanto a ganância quanto luxúria. Quando você experimenta tal emoção, ela diminui com o tempo ou se torna mais forte à medida que a distância entre você e o dito alvo aumenta. E neste caso, à medida que seu desejo e emoção negativa aumenta, o clã demoníaco mais compatível com você aparece na forma de um agente e o tenta fazer um acordo em troca de poder. Ciúme, inveja, ódio, ira, possessividade, ganância, obsessão, luxúria, todas as emoções negativas se enquadram nos 7 pecados celestiais. Quando uma pessoa experimenta tais emoções e deixa que elas tomem conta de sua racionalidade, somente então a tribo demoníaca com a respectiva compatibilidade intervirá e lhe apresentará um acordo. No caso de Troy, que era incrivelmente talentoso por si só, cai em um imenso estado de ciúmes que obscurece todos os seus julgamentos, resultando no clã demoníaco da inveja agindo pessoalmente. Por causa do imenso talento de Troy, o clã Inveja o abordou diretamente em vez de contatá-lo por meio de uma subdivisão do clã. Um subramo, também conhecido como uma coleção de tribos menores, era um coletivo de demônios cuja linhagem era mais diluída em comparação aos clãs principais. A posição de um demônio era determinada pela pureza de sua linhagem, classificada entre rei, príncipe, princesa, duque, marquês, conde, visconde e, por último, barão. Quanto maior o título, mais fortes eles eram, sendo o rei demônio o mais forte. A consequência de ter uma linhagem mais diluída fazia com que o contratado recebesse uma quantidade menor de poder em comparação a um contratado que havia feito um pacto com um demônio de sangue puro. É por isso que Troy, que assinou um pacto com um demônio puro sangue do clã da inveja, se torna um oponente extremamente difícil de enfrentar no meio da história. A razão pela qual sub-ramos existiam era porque um demônio só podia fazer um pacto por humano.
A menos que o humano morresse ou se tornasse mais forte do que o demônio com quem fez um pacto, o contrato nunca seria quebrado. Por causa do número limitado de demônios de sangue puro, apenas uma quantidade seleta de humanos poderia fazer um pacto com eles. Apenas os melhores e mais talentosos humanos poderiam fazer um contrato com eles. Se o humano não fosse muito talentoso, então a subfilial interviria e lhe ofereceria um contrato. É importante ressaltar que um demônio nunca poderia quebrar um contrato depois que ele fosse feito, pois sua alma estava diretamente ligada ao contrato. Se eles tentassem quebrar o contrato à força, correriam o risco de ter suas almas pulverizadas. No final, somente alguém com o rank de talento de Troy poderia tentar fazer um dos clãs principais agir. Pare de me seguir. Ah, vamos lá. Por que você quer tanto se livrar de mim? Você sabe por quê. Eu já te disse muitas vezes, não é minha culpa que ela goste mais de mim. Rachadura. De repente, Arnold parou e o chão sob seus pés começou a rachar. Abaixo de seus pés, inúmeras fendas minúsculas começaram a se estender de onde ele estava. Com veias azuis saltando do topo da cabeça, Arnold se virou e olhou na direção de Troy, que caminhava vagarosamente atrás dele e disse friamente: Só porque você tem uma classificação mais alta que a minha, não significa que eu não hesitarei em atacá-lo aqui. Ah, relaxa, cara. Eu só estava dizendo a verdade. Levantando as mãos em sinal de rendição, Troy deu alguns passos para trás. Cerrando os dentes, Arnold se virou e ignorou Troy. Não é minha culpa que eu tenha nascido tão bonito. Eu vou kkkh. Rugido. De repente, quando Arnold estava prestes a atacar Troy por causa de seus comentários estúpidos, uma grande sombra surgiu de trás de algumas pedras e o atacou. Erguendo seu escudo, que era sua principal arma, Arnold mal conseguiu suportar o impacto total do ataque, não antes de ser empurrado 5 passos para trás. Gargalhada. Uma fração de segundo depois de conseguir estabilizar seu corpo, Arnold olhou para a criatura feroz cujas feições começaram a se tornar visíveis. Pelo laranja, parte superior do corpo musculosa, presas que se estendiam da boca até a extremidade superior dos braços e olhos vermelhos sangue. Uma besta que lembrava o extinto antigre dente de sabre. Fuu não esperava que o famoso Silodon com presas de metal de classificação D fizesse sua presença aqui hoje. Esse teste certamente é mais difícil do que eu esperava. Percebendo sua postura, Arnold levantou seu escudo e rugiu. Provocado pelo espírito de Arnold, o Silodon com presas de metal rugiu e avançou em sua direção. Rugido. Clang. O som de uma colisão pôde ser ouvido à distância, enquanto um bando de pássaros escapava das árvores próximas. Assim que a poeira baixou, 3 grandes marcas de garras apareceram no escudo de Arnold. No entanto, se alguém olhasse com cuidado, Arnold permanecia enraizado no mesmo lugar em que estava antes do choque. Gal. Bah. Quando Silodon com presas de metal tentou atacar Arnold mais uma vez, Arnold abaixou o corpo e atacou a fera que se aproximava com o ombro. Gra. Ao ser derrubado por Arnold, o Silodon com presas de metal perdeu seu impulso anterior e sentiu seu corpo sendo levantado alguns centímetros no ar. Boom. Aproveitando a oportunidade, Arnold balançou seu escudo, em um movimento de soco, em direção ao estômago da fera, fazendo-a voar em direção a uma árvore próxima. Baque. De costas, o Silodon com presas de metal gemeu de dor quando suas costas bateram contra uma árvore próxima. Com a respiração pesada, Arnold olhou na direção para onde havia mandado a fera voando. Rugido. Antes que Arnold tivesse a chance de descansar, ele viu o Silodon com presas de metal aparecer do lado de sua visão. Clang. Habilmente trocando o escudo para a mão esquerda, Arnold sentiu um tremendo impulso sendo transmitido ao seu corpo, fazendo-o cambalear para trás alguns metros. Clang. Guu. Antes que Arnold tivesse a chance de recuperar o fôlego, a fera o atacou implacavelmente de todas as direções. Basta, KHH, me ajude, caramba! Virando a cabeça na direção de onde Troy estava parado, Arnold xingou enquanto continuava resistindo ao ataque contínuo da fera. Ah! Então você não consegue mais segurar? Clang! 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 Que, KHH, eu posso realmente, morrer. Por favor? Rápido!
Ah, que bom, caramba! Estendendo a mão direita para frente, um arco apareceu de repente na mão de Troy. Puxando a corda para trás, uma flecha azul translúcida de repente se materializou no arco. Vamos fazer isso rápido. Lambendo os lábios, Troy fechou o olho esquerdo e mirou na cabeça do tigre. Quando ele estava prestes a soltar a corda do arco, de repente uma notificação apareceu na visão de Arnold, deixando-o completamente atordoado. Seu companheiro de equipe Rank 1750 Rank Dover conseguiu completar a tarefa oculta, Lake Trial, recebeu mais um ponto. Pontos de equipe, 5. Aquele momento em que Arnold ficou atordoado foi o suficiente para a fera aproveitar a oportunidade e romper sua defesa. O que, Shu? Ai! Você morreu. Rank 75 Arnold Kane morreu, pontos de equipe, 4. Essas foram as últimas palavras que Arnold viu antes que sua visão escurecesse de repente. Uau! Salpico. Rugido. Logo depois que Arnold morreu e seu corpo se transformou em partículas de luz, uma flecha azul cravou-se no olho do animal cansado. Apresse-se. Apresse-se. Batida. Antes que a fera pudesse se recuperar, mais duas flechas rapidamente cavaram seu caminho em direção ao local onde a primeira flecha atingiu, matando a fera completamente. Fuú. Ao ver a fera se transformar em partículas de luz, Troy riu amargamente. Ops! Como vocês estão? De pé no topo de uma grande pedra, Kevin olhou para trás, onde um pequeno grupo de pessoas estava reunido. Poderia ter sido melhor. Baque. Resmungando, Emma pulou do topo de uma árvore. Devemos estar seguros por enquanto, então vamos andando. Caminhando à frente de Kevin, Emma voltou sua atenção para Amanda, que estava alguns metros à frente, observando a área em silêncio. O que você está fazendo? Observando. Observando o quê? Tudo. Soltando um suspiro, Emma caminhou até Amanda, cujo rosto estava inexpressivo, e colocou o braço em volta de seu pescoço fino e claro. O que vou fazer com você? Assustada com a ação repentina de Emma, Amanda olhou para Emma confusa. Finalmente, depois de notar o sorriso atrevido de Emma, Amanda percebeu que estava brincando com ela e tentou se libertar do braço dela. Solte. Hehe, vamos ver o quão forte é a toda-poderosa Amanda. Agarrando-se ainda mais forte, Emma riu enquanto se divertia vendo o rosto inexpressivo de Amanda lentamente ficar vermelho devido ao que parecia ser falta de oxigênio ou raiva. Enquanto Emma estava ocupada irritando Amanda, alguns dos estudantes homens ao redor delas não conseguiam deixar de olhar para elas. Já viu o suficiente? Encostado em uma árvore, Jim olhou feio para os alunos que estavam hipnotizados pelas duas garotas brincando por ali. Ele parecia estar especialmente de mau humor hoje. Encolhendo-se, os estudantes que estavam ocupados admirando as meninas olharam para Jim com medo. Oprimidos por seu olhar, eles recuaram apressadamente. Kevin, que viu a cena de longe, não conseguiu deixar de sorrir levemente enquanto caminhava até Jim. Ainda chateado com sua perda? TCH, você teve sorte. Estalando a língua, Jim cerrou os punhos e desviou o olhar. Anteriormente, Kevin e Jim estavam lutando para conseguir o ponto extra da tarefa oculta. A tarefa oculta deles consistia em encontrar uma certa flor que estava localizada na região montanhosa que eles haviam gerado. Como a tarefa dependia de pura sorte, quando ele perdeu, Jim não conseguiu evitar sentir seu humor despencar. Se Kevin tivesse conseguido vencer com base em suas habilidades, Jim não teria feito tanto alarde sobre isso, mas como essa vitória veio puramente da sorte, Jim sentiu como se tivesse sido roubado. Infelizmente, regras eram regras e, por mais irritado que ele fosse, não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Com licença. Uma voz um pouco tímida interrompeu a conversa, fazendo com que Kevin se virasse. Seguindo sua linha de visão, uma garotinha tímida com olhos adoravelmente grandes olhou para Kevin e Jim com o rosto vermelho. Segurando a barra da blusa, seus olhos se moviam para a esquerda e para a direita enquanto ela lutava para encontrar as palavras certas para dizer. Olhando para a garota adorável na sua frente, Kevin não conseguiu deixar de rir. Sim? É. Diga rápido o que você precisa dizer. Eka. Jim, que não era tão paciente quanto Kevin, imediatamente levantou a voz, fazendo a jovem garota estremecer levemente. Oi, para que foi isso?
Olhando levemente na direção de Jim, Kevin olhou de volta para a jovem e falou em um tom gentil. Como posso ajudá-lo? Com uma voz quase inaudível, a jovem olhou para Kevin e disse: estou no seu time. E? Congelando por uma fração de segundo, o sorriso de Kevin vacilou momentaneamente enquanto ele tentava ao máximo lembrar dos rostos dos membros de sua equipe. Anteriormente, quando Kevin aparecia na sala de espera, todos mantinham distância dele. Vários fatores podem ter feito com que os membros de sua equipe o evitassem. Muito provavelmente, devido ao ego inflado, eles não conseguiam deixar de ficar com ciúmes dele, que exibia um ranking surpreendente de talento, apesar de vir de uma origem pobre. Claro, essa pode não ser a única razão pela qual o ignoraram, mas Kevin não estava muito interessado em descobrir. Ele estava simplesmente acostumado a ficar sozinho. Capítulo 18 Realidade Virtual 6 PFFF, você não consegue nem lembrar dos rostos dos seus companheiros de equipe? Sorrindo, Jim olhou zombeteiramente para Kevin. Ah! Então você está me dizendo que lembra do rosto de todos os seus companheiros de equipe? Levantando a sobrancelha, Kevin se virou e olhou com ceticismo para Jim. Virando-se, Jim fingiu não ter ouvido Kevin e foi embora. Estupefato, Kevin olhou impotente na direção de Emma e Amanda, ficando ainda mais sem palavras. Movendo-se rapidamente entre as árvores, Emma estava sendo perseguida por Amanda, cujo rosto permanecia inexpressivo. Abanando. Svi. Tirando seu arco. Em uma velocidade desumana, os dedos de Amanda dançaram entre o arco e a aljava. Logo, 3 flechas voaram na direção de Emma em uma velocidade que não podia ser vista a olho nu. Baque. Pare. Eu desisto. Escondendo-se atrás de uma árvore, Emma levantou as mãos em derrota enquanto olhava com medo para as flechas que estavam cravadas na árvore que ela estava escondendo. Cada flecha penetrou perfeitamente na casca externa dura da árvore. Olhando de perto, a ponta de cada flecha estava a apenas alguns centímetros do rosto de Emma, enviando arrepios frios por sua espinha. Se não fosse pelo fato de Amanda ter se contido, Emma poderia realmente ter morrido. Balançando a cabeça, Kevin voltou sua atenção para a jovem, não antes de soltar um longo suspiro. Ele estava começando a duvidar se agrupar com eles era a coisa certa a fazer. Talvez se Melissa estivesse aqui as coisas não teriam sido tão ruins. Kevin pensou por um momento antes de balançar a cabeça. Conhecendo a personalidade de Melissa, as coisas poderiam ter piorado. Suspirando mais uma vez e ignorando a comoção que Amanda e Emma estavam causando, Kevin semicerrou os olhos e deu uma boa olhada na garota à sua frente. Ela era uma linda jovem de pele clara, com uma estrutura pequena, porém curvilínea, e altura abaixo da média. Ela tinha cabelos pretos longos e levemente cacheados que chegavam até as costas. Seus grandes olhos de cristal eram levemente cobertos por uma franja curta e quadrada. Ela tinha bochechas rosadas e rechonchudas que, acompanhadas por sua figura baixa, faziam com que alguém quisesse apertá-las com força. Você veio até mim para me pedir para protegê-lo? Não. Balançando a cabeça rapidamente, a jovem apontou timidamente para outro grupo de pessoas à distância. Eles disseram que sabiam onde estava a tarefa oculta. Olhando atentamente para os membros à distância, Kevin se lembrou das pessoas que tinha visto anteriormente na sala de espera. Embora não se lembrasse da jovem, ele se lembrava de 2 dos 4 indivíduos reunidos. Eles eram os mais arrogantes e orgulhosos do grupo, então, é claro, ele sabia sobre eles. Se ele não se lembrava errado, eles deveriam estar classificados em torno das centenas e estavam extremamente orgulhosos de sua classificação. Eles eram tão orgulhosos e arrogantes que achavam que poderiam lutar contra Kevin em termos iguais. Como todos dizem, pessoas poderosas muitas vezes se tornaram confiantes, e pessoas confiantes muitas vezes eram presunçosas. O poder entra na cabeça de todos. Kevin não era melhor, mas como tinha um objetivo claro, conseguiu suprimir seus desejos internos. Balançando a cabeça, ele caminhou em direção a eles. Embora ele não tivesse interesse em interagir com eles, já que sabiam onde ficava a tarefa oculta, era natural que seu interesse fosse despertado. A propósito, qual é seu nome? Olhando timidamente para baixo, a jovem evitou os olhos de Kevin e moveu a mão para a direita.
Logo uma tela apareceu na frente de Kevin. Igual. ID do usuário, Ava Leafis. Idade, 16. Imagem holográfica. Programa Hero ano 1. Classificação da escola, 1078-2055. Potencial, não classificado. Profissão, domador de monstros. Igual. Ava? Domadora de monstros? Tocando o queixo, Kevin olhou para as informações apresentadas à sua frente. Olhando para a jovem tímida mais uma vez, Kevin não pôde deixar de ficar um pouco comovido. Se alguém perguntasse a Kevin qual profissão ele achava que era a mais forte do mundo, Kevin sem dúvida diria que era a classe dos domadores de monstros. Normalmente, a maioria das pessoas consideraria coisas como esgrima ou profissões sofisticadas que fossem chamativas e agradáveis aos olhos como as profissões mais fortes. No entanto, Kevin discordou. Na opinião dele, a mais temível de todas as profissões era a de domador de monstros. Cada pessoa nasce com um certo ranking de talento. Esse ranking era um limite definido que nunca poderia ser alterado, não importa o que alguém fizesse. Bem, a menos que você fosse Rin ou Kevin, que eram ambos trapaceiros. Se seu talento fosse classificado como D, então o melhor que você poderia alcançar em toda a sua vida seria se tornar um herói de classificação D. Quando você atinge seu limite de talento, não importa quanto tempo extra você gaste treinando, você nunca será capaz de melhorar. Kevin estava muito familiarizado com o desespero que surgia ao saber que seu talento era muito baixo. Originalmente, o talento de Kevin era terrível. Era tão ruim que durante toda a sua infância ele foi intimidado por isso. Enquanto todos ao seu redor mostravam um talento incrível que os fazia ficar acima de seus pares, Kevin nasceu com um talento medíocre de classificação e o pior talento possível que alguém poderia ter. Na época, seus pais, que também tinham poucos talentos, culpavam a si mesmos por sua baixa aptidão. Felizmente, a mentalidade de Kevin era forte e ele nunca ficou triste com seu baixo ranking de talento. Bem, isso foi até aquele dia fatídico chegar? Foi o dia em que os demônios conseguiram se infiltrar em sua cidade natal e mataram todos sem remorso. Como sua cidade natal ficava longe de qualquer cidade grande, nenhum resgate chegou até o amanhecer, 5 horas após o início do massacre. Seus pais sacrificaram suas vidas para escondê-lo dos demônios. Mesmo que não pudéssemos lhe dar um bom talento, sacrificar-nos para deixá-lo viver deveria ser o suficiente para expiar o fato de termos deixado você nascer com um talento baixo que o fez sofrer durante toda a sua infância. Com um sorriso mais lindo no rosto, essas foram as últimas palavras que seus pais lhe disseram antes de fechar o alçapão que levava ao porão e desaparecer de sua vida para sempre. Até hoje, ele ainda não havia superado aquele dia, pois ele ainda o assombra em seus sonhos, como uma praga que nunca para de atacar o sistema imunológico. Era quase como se uma semente tivesse sido implantada dentro dele, lentamente corroendo seu estado de espírito. Kevin não conseguia se lembrar de quantas vezes havia acordado por causa dos pesadelos, apenas para encontrar seus lençóis encharcados em seu suor. Se não fosse por um sistema estranho que apareceu de repente diante dele quando ele estava em seu pior estado, ele nunca teria conseguido sobreviver, ficar forte o suficiente para ficar em primeiro lugar no ranking da escola e muito menos se matricular na academia. Ele devia tudo ao sistema. Graças ao sistema ele conseguiu mudar completamente a si mesmo, seu corpo, seu talento, sua mentalidade. Tudo nele mudou. Ele passou de um talento de classificação e para um talento de classificação SSS ao longo de alguns meses devido a um elixir estranho que o sistema lhe forneceu. Mas o que determinou o talento? Talento era uma medida de aptidão natural. Neste caso, o talento era avaliado em relação à profissão que se exercia. Uma profissão, assim como os limites de talento, era algo que não podia ser escolhido nem mudado. Na época do segundo cataclismo e quando os humanos conseguiram acessar o mana, estranhas janelas de status semelhantes às que aparecem nos jogos apareceram na frente de todos. A partir daí, a era dos Andespertos aconteceu. Lentamente, as pessoas começaram a se familiarizar com o mana, através do qual ganharam acesso a poderes sobrenaturais. Poderes que as capacitaram a fazer coisas que nunca poderiam ter esperado alcançar no passado. Se alguém prestasse atenção à sua janela de status, notaria que, logo abaixo do status, havia uma pequena seção chamada profissão. Esse era seu talento natural.
Se sua janela de status mostrasse a luta de lança, isso significava que sua aptidão para a luta de lança foi amplificada naturalmente pela janela de status. Isso significa que se uma pessoa talentosa em artes de lança treinasse artes de espada, sua compreensão não seria nem de longe tão rápida quanto sua compreensão de artes de lança, que era amplificada pela janela de status. Claro, todos tinham diferentes níveis de talento em relação ao seu talento natural. O que significa que mesmo que alguém fosse talentoso em artes de lança, seu limite de talento ainda estava lá. Então, se seu limite de talento fosse de classificação D, então em sua vida você só poderia ser um herói de classificação D especializado em artes de lança. No caso de Ava, a razão pela qual Kevin acreditava que seu talento era o melhor era porque ela não tinha um limite de talento. Domadores de monstros não têm um limite de rank porque não precisam ter um. O que importava eram os monstros, não o domador em si. Sim, uma certa quantidade de controle era necessária por parte do domador para controlar as feras, mas mesmo assim, o que mais importava eram os monstros. Um domador de monstros poderia domar um número ilimitado de feras, independentemente do seu potencial, tornando os domadores de monstros alguns dos oponentes mais assustadores de se enfrentar. Infelizmente, na sociedade moderna, domadores de monstros não eram muito respeitados. Isso se devia simplesmente à dificuldade que tinham em domar um monstro, pois muitos passos complicados eram necessários. Além disso, o fardo financeiro que alguém teria que arcar apenas para criar um monstro poderia até mesmo fazer com que algumas das pessoas mais ricas do mundo sentissem a dor. Especialmente se um pet de rank S fosse criado. Eles se alimentavam de núcleos de monstros. Quando estavam completamente crescidos, seu consumo diário de alimentos era suficiente para sustentar uma cidade inteira por anos. Era simplesmente ineficiente. Mas para Kevin, isso não importava porque ele tinha o sistema. Com o sistema, ganhar núcleos de monstros ou manuais não era difícil. Tudo o que ele tinha que fazer era completar uma missão e ele poderia facilmente ganhar alguns núcleos de baixa classificação. Se seu talento fosse domador de monstros em vez de esgrima, ele poderia ter criado um exército de monstros de classificação S, com os quais ele poderia lutar contra o Rei Demônio. Estamos aqui. Parando na frente de 4 pessoas do seu grupo, Kevin ignorou seus olhares de desdém e sorriu levemente para elas. Então, onde está a tarefa oculta? Mais 4 minutos. Verificando o tempo que restava, corri rapidamente para longe do lugar onde estava escondido. No momento, meu plano era encontrar um local seguro, descansar por 3 minutos e continuar para o próximo local. Essa foi a estratégia que Kevin usou quando estava fazendo esse teste, e funcionou. Ao mudar minha localização continuamente, ficou mais difícil para uma caçadora encontrar minha localização exata. Embora uma caçadora rastreie através do cheiro, isso não significa que ele concentrará sua atenção apenas em mim. Não, ele obviamente irá atrás da presa mais fácil. Com cerca de 90 alunos dentro do mapa, acompanhados pelo número limitado de caçadores presentes no mapa, os caçadores que foram programados pelo sistema de computador só irão atrás do que o computador considerar ser o alvo mais fácil de caçar. Se lhe fossem apresentadas 2 escolhas, presa e presa B, o caçador irá em direção ao alvo mais fácil de caçar por padrão. Se a presa, que estava constantemente mudando de local, fosse mais difícil de caçar em comparação com a presa B, que estava escondida no mesmo local sem se mover, então ele sem dúvida irá para a presa B. Portanto, nos últimos 19 minutos ou mais, tenho mudado constantemente de localização. Os caçadores não eram algo que eu poderia enfrentar. Cada caçadora era uma réplica precisa de feras famosas que poderiam ser encontradas após o segundo cataclismo. Cada fera presente variava de rank G a rank D, contra os quais apenas alguns estudantes conseguiam lutar ou escapar. Um aluno de classificação G+, como eu não pode esperar derrotar uma fera de classificação D com minha força atual. Embora a arte da espada que eu praticasse fosse extremamente forte, no final do dia minha classificação era apenas G+. Além disso, considerando o fato de que eu só estava praticando a arte por cerca de uma semana, me pedir para lutar contra a fera era como me pedir para me matar. Não havia como eu durar mais do que alguns segundos contra uma fera de classificação D. A única opção que eu tinha desde o começo era essa. Vagar com confiança, sem medo de encontrar feras perigosas, era algo que só os protagonistas podiam fazer. Eu ainda não estava nesse nível. Embora eu sempre tenha dito que não queria interagir com os protagonistas, isso não significava que eu não desejasse ser como eles.
Eu anseio por uma vida pacífica, mas você realmente conseguiria isso sem poder? Em um mundo onde o poder reina acima de tudo? Eu me pergunto quando eu mudei. Eu não era assim antes. Eu costumava pensar que tudo era problemático e não tinha nenhum objetivo pelo qual lutar. Lembro-me de que tudo era sombrio. Tudo, além do meu computador e dos comentários que recebi dos meus leitores, eram coisas que eu achava chatas e problemáticas. Talvez eu realmente estivesse apenas esperando morrer e me livrar daquela vida chata. E quando pensei que minha vida havia chegado ao fim, me vi dentro do meu próprio romance. Desde então, meu mundo de repente ficou brilhante. Eu tinha uma família, acesso à magia, algo que só via em filmes, e um objetivo pelo qual lutar. E quem imaginaria estar dentro de uma máquina virtual real? Certo. Eu já tinha decidido quando descobri que ainda não tinha terminado o romance que tentaria o meu melhor para ser tão forte quanto o protagonista ou pelo menos próximo do seu rank. Sorrindo para mim mesmo, olhei para o céu azul claro e para o suave farfalhar das árvores. A vida é boa.